Você vê como é que é as coisas. O bolsonarismo, que sempre semeia ódio, eles se colocam contra os direitos humanos, agora pede clemência por humanidade, e a situação do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, começou a fechar-se as portas. O presidente da Câmara de Deputados não aceitou que Eduardo fosse o líder da minoria. Mas como é que pode? O cara é o líder da minoria, não comparece para trabalhar, recebe o dinheiro sagrado dos brasileiros e fica lá nos Estados Unidos pedindo sanções contra as autoridades brasileiras, que aumente os impostos contra os produtos brasileiros, o cara conspirando e trabalhando contra o Brasil. Em outro país você não vai ver no mundo, nenhum país do mundo, um parlamentar fazer o que aqui no Brasil está fazendo. A Câmara de Deputados tem que fazer alguma coisa, porque eles não resolvem o problema do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, criaram a PEC da vergonha, da brindagem, da malandragem, e não votam as coisas que ajudam o Brasil, que é isenção de impostos para quem ganha até 5 salários mínimos, a isenção de luz para 60 milhões de brasileiros que seriam beneficiados com as taxas de iluminação. Tem tanta coisa boa para ser votada e eles ficam trabalhando para anistia, para perdoar bandido, golpista, para livrar a cara do Bolsonaro. Gente, cada um paga pelo que fez, cada um se responsabiliza pelos seus atos. O Bolsonaro cometeu crime, ele vai ter que pagar. Não tem que ficar ali, o Congresso trabalhar em prol disso, vão ficar discutindo até quando esse troço. E agora o Paulinho da Força lá, ele quer fazer uma anistia para ver se agrada o judiciário, se agrada a esquerda, se agrada a direita. Ontem fiz uma reunião primeiro com os líderes do PT, ninguém aceitou, eles não querem, o PT não aceita anistia. O que o judiciário determinou vai ser respeitado, pelo menos é o que o PT pensa. E o outro lado, o bolsonarista, também não aceita se for meia anistia. Por exemplo, diminuir a pena, eles querem livrar a cara do Bolsonaro. É uma vergonha o Congresso trabalhando para a família Bolsonaro. Eu nunca vi isso na minha vida. Inclusive, vamos acompanhar aqui a matéria, para você ver que as coisas não estão caminhando mais. Tudo o mal, uma hora tem fim, tem uma hora termina, o mal não é permanente. Vamos acompanhar essa matéria e preste atenção, vamos juntos acompanhar para você ver do que eu estou falando. Mais uma notícia que vem da Câmara dos Deputados. Essa aqui também é mais um tranco, dia ruim para o bolsonarismo, hein? Olha só, a direção da Câmara decidiu pedir a suspensão dos mandatos de 3 deputados, daqueles baderneiros envolvidos no motim que travou os trabalhos na casa no início de agosto. A Laura Couto tem mais detalhes. Laura. A decisão da cúpula da Câmara acolhe as conclusões apresentadas pelo corregedor deputado Diego Coronel. As queixas disciplinares foram encaminhadas hoje ao Conselho de Ética, que vai avaliar as eventuais punições. Os alvos da mesa diretora da Câmara são os seguintes: o deputado Marcos Polon, do Partido Liberal do Mato Grosso do Sul, que pode sofrer suspensão do mandato por 90 dias por declarações difamatórias contra a cúpula da Câmara, e outro pedido de suspensão por 30 dias por obstruir o acesso do Hugo Mota à cadeira de presidente. Então, aí 120 dias para o Marcos Polon. Além disso, os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e o Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, também estão sujeitos à suspensão do mandato por 30 dias por obstruir o acesso do Hugo Mota à cadeira de presidente. Rodrigo. Olha aí, então, mereciam punição também os outros, mas pelo menos esses 3 aí devem ter os mandatos suspensos. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, que deve ter a maior punição, 90 mais 30 dias, né? Bastante. O Marcel Van Hatten, do Novo, também do Rio Grande do Sul, e o Zé Trovão, de Santa Catarina, é aquele que botou o pé assim e não queria deixar o Hugo Mota passar. Então, punição para os baderneiros. Os outros, só uma cartinha assim com uma advertência, né? Nicolas e outros ali vão levar advertência, como se faz com aluno bagunceiro na escola, mas nesse caso estão querendo bagunçar a democracia brasileira. Quem também tentou bagunçar a democracia brasileira e se deu mal é a Carla Zambelli,
que não deve se safar de perder definitivamente o mandato. Ela está presa em Roma, aguardando extradição. Está aqui, ó. STF é acionado contra a manobra da Câmara para manter o mandato de Carla Zambelli. O deputado Lindbergh Farias, líder do PT, ingressou com um mandado de segurança no STF para obrigar a mesa diretora da casa a declarar a perda imediata do mandato de Zambelli. Ou seja, não vai ter escapatória para ela, Laura. Rodrigo, o pedido do deputado Lindbergh sustenta que a Câmara descumpriu uma decisão já transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, na qual a Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado e também perdeu os direitos políticos. Ou seja, mesmo diante da ordem expressa do STF, a mesa diretora da Câmara optou por enviar o caso ao Conselho de Ética e à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ao invés de declarar a perda do mandato. E para o Lindbergh, isso se trata de uma fraude à Constituição que pretende politizar e postergar os efeitos de uma decisão judicial que já é definitiva, Rodrigo. Muito bem, Laura. Então, um dia em que o bolsonarismo apanhou de todo lado. Carla Zambelli, o Marcel Van Hatten deve ter mandato suspenso, Zé Trovão deve ter mandato suspenso, Eduardo Bolsonaro com tripla derrota, pode perder o mandato, né? Vai ter que se explicar ao Xandão, várias questões aí, e dizendo ainda que pretende ser candidato a presidente, mas está apanhando de todo lado. E, para completar, tiveram que engolir o Lula com um discurso de estadista na ONU. Pois é. O circo está se fechando para o lado do bolsonarismo, né? Está aí, o Eduardo Bolsonaro corre o risco de perder o mandato essa semana, o Zé Trovão é um besta, aquele do chapéu atolado lá na Câmara dos Deputados, e o Marcelo Van Hatten, aqui do Rio Grande do Sul, do Novo, é um babyloide, o cara desgraçado, que maldoso. Olha, vou te contar, eu sou gaúcho, mas tem uns gaúchos que não dá para engolir, pelo amor de Deus. O povo ordinário só está lá fazendo confusão. E a Zambelli não tem, o cerco vai fechar, a Zambelli vai pagar os 10 anos de cadeia que ela deve. Eu não vou para o Brasil, vou ficar aqui na Itália, mas está na cadeia do mesmo jeito. Acredito que vai ser extraditada ela para o Brasil em breve. Então, o cerco vai fechando, você faz coisa errada, você vai se revoltar contra você, as coisas voltam, tudo que você planta, você vai colher. Na hora de plantar, você pode escolher a semente que você planta, mas na hora de colher, você não tem opção. Você vai colher o que tu plantou. Essa é a grande verdade. Então, o bolsonarismo pintou, bordou, tem cada deputado, tem aquele Faur de Maringá, que estrupice aquilo, o cara abre a boca só para falar porcaria. Meu Deus, ele pensa que está lá na cadeia, lá coagindo os presos, xinga todo mundo, desrespeita as mulheres que são parlamentares. Pelo amor de Deus, os caras que votam num tipo de deputado desse, nós temos do Paraná aqui uma vergonha. Tem esse que é de Guarapuava aí, como é que é aquele palhaço aí, que é parente até dos Macheski aqui, como é que... O Estácio. Como é que ela vota num cara desse? Que não faz nada, nem aparece. Então é uma vergonha, gente. Você tem o ano que vem tem eleição. Vamos pensar em quem nós votamos. Eu tenho uns parentes meus em São Paulo que votaram no Tiririca. Vê se pode um troço desse, rapaz. O cara que vota no Tiririca não tem amor na vida. Que Brasil, qual é a expectativa de ter um Brasil melhor para nós? Não tem. Então, os caras desses não podiam nem ter título. A pessoa tem que valorizar o seu voto na hora de votar. Você pode errar o voto, tudo bem, mas vote pelo menos numa ideia, num projeto. Agora, votar tudo errado, sabendo que o Tiririca tirava sarro do cara, e o cara vota no cara. Então, não dá para você entender. A segunda aqui é como é que é? O Arilson Chiorato, deputado estadual. Dele é bem curtinho, né? Ele está falando, vai falar aqui também, e nós vamos acompanhar o deputado Arilson, deputado do PT, líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Vamos pôr o Arilson. Pessoal, a gente acaba uma reunião aqui com a ministra Gleice Hoffmann, na SRI, e também com a Lilian Sintra.
da Secretaria de Serviços Digitais do Ministério da Justiça, com todo o pessoal que está lutando pela Celepar pública aí no estado do Paraná. Passo aqui para dizer para vocês que a gente protocolou um pedido de informações, trazendo todo o contexto do que tem acontecido no Paraná, de não ter transparência e do perigo que é o vazamento dos dados do povo paranaense. Por isso a gente segue a luta aqui pela Celepar pública e com seus dados aí preservados. Tamo junto. Falei do Arilson, era bem curtinho. Está falando sobre a Celepar. Celepar é um órgão do governo que armazena todos os dados dos paranaenses. Tudo. SUS, se você foi preso, não foi, enfim. A nossa vida está na Celepar. E o Ratinho quer terceirizar porque ele está vendendo tudo, né? Tem pessoas que dizem, como é que o Ratinho consegue tanto dinheiro? Vendeu tudo que o Paraná tem e agora quer vender a Celepar. Esse órgão que é um órgão do governo, onde armazena os dados de todos os paranaenses. E o Arilson entrou contra e agora o Ministério Público embargou a venda, a terceirização da Celepar. Porque como é que você vai deixar os dados nossos para uma empresa particular tomar conta? É meio complicado, né? E bem que o Ministério Público cancelou essa venda, essa terceirização da Celepar. Vamos ver o que vai dar, né? E o Arilson falou aí, é uma batalha do Arilson lutando por isso aí, né? Para ver se resolve. Embarga essa venda da Celepar. Vamos ver até onde que vai dar. E essa terceira aqui é o Glauber, deputado federal do Rio de Janeiro. O Glauber se escapou, não caçaram ele, né? Queria caçar, a direita queria caçar o Glauber. Glauber é um deputado atuante do Rio de Janeiro, eu gosto dele. Ele vai falar aqui também sobre a PEC da blindagem, do trabalho na Câmara dos Deputados Federal. Coloca aí para nós ver. Baita vitória. PEC da blindagem derrotada na CCJ do Senado Federal por unanimidade. Não dá mais para fazer recurso ao plenário, então, porque não teve um voto divergente. Ninguém teve coragem no Senado de votar a favor dessa PEC. Isso foi a mobilização de vocês. A mobilização nas redes, a mobilização nas ruas. E nós temos que continuar nos mobilizando. Agora pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A proposta já está na Câmara há não sei quanto tempo, Arthur Lira é o relator e ele não apresenta esse relatório. Vamos cobrar, vamos para cima, vamos celebrar essa vitória em relação à PEC da blindagem, que vai para o arquivo, que vai para a lata do lixo, e vamos para as próximas. Isenção do imposto de renda já. Está aí, Glauber, deputado do Rio de Janeiro, falando aqui no nosso programa. Quero agradecer a audiência do Deda Lourenço, lá em Cascavel. Bom dia para o Deda, obrigado pelo carinho. O Elton Silva também está aí, né? Eliton Silva, quem que é esse cara? Quero agradecer a audiência, muito obrigado pelo carinho. Gente, é impressionante, né? Como que a gente fica olhando, parou o Congresso para discutir uma pauta que não interessa para o Brasil, né? Vai ter anistias para os golpistas? Não vai ter, fica naquela briga. Terminou a PEC da blindagem, graças ao movimento que o povo fez nas ruas, né? Agora está a discussão da PEC que vai criar anistia para todos os... Eles pretendem, pelo menos o pessoal da direita. E aí a briga entre a Câmara dos Deputados e o Senado, o pau está quebrando. Porque a Câmara ficou brava, o Mota não gostou, porque eles aprovaram a PEC da blindagem com dos 350 votos. Precisava de 306, tiveram 350. Chega no Senado, derruba na Constituição de Justiça, já não passa. Dos 26, os 26 votaram contra e o presidente já enterrou a PEC. Então, eles ficaram bravos, disse que o Senado quis fazer quis tirar vantagem, que não sei o quê, e ficou ruim para eles. Então está aí a briga formada entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Principalmente o Centrão, que queria muito essa PEC. O Centrão que queria e realmente
ficaram aí aborrecidos, viraram coisa. Quem que é esse Henrique Vieira que eu não consigo lembrar? Hã? Esse é um deputado. Agora eu lembrei, Henrique Vieira. Esse cara é pastor, ele é evangélico, mas ele é ator. Participou de alguns filmes também, o Henrique Vieira, agora eu lembrei. A cabeça da gente às vezes não funciona legal. Ele é um cara conhecidíssimo, assim, porque ele é ator e é um deputado. Ele é muito bom, muito inteligente, o cara preparado. Vamos ver o que o Henrique Vieira vai participar do nosso programa e o que tem para dizer aqui para nós. Vamos acompanhar. Vitória do povo e das ruas. A PEC da blindagem, da bandidagem, acabou de ser rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Isso não foi gratuitamente, não foi automaticamente, foi fruto da pressão das redes e, sobretudo, da mobilização das ruas. O parlamento não pode ser um lugar de impunidade, privilégio e para cobrir cometimento de crime, como muitos parlamentares queriam, sobretudo do centrão e da extrema-direita. Por que essa PEC foi rejeitada no Senado? Por causa da rua, do povo, da organização que a gente fez, um mar de gente com uma pauta. Então esse é o exemplo. Vamos continuar mobilizando para isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, continuar mobilizando para o fim da jornada 6x1 de trabalho que maltrata e massacra tanto o nosso povo trabalhador. É a rua o lugar do encontro, da síntese, da estratégia, do abraço, do protesto, do canto, da arte, da luta política para a gente democratizar esse país. Senão, esse elitismo aristocrata antipovo vai tomando conta aqui das estruturas do Congresso. Só com o povo mesmo mobilizado para a gente arrancar vitórias para a nossa gente. Bora para cima, na rua a gente sempre se encontrou, continua se encontrando e vai se encontrar. Fraterno abraço. Daí, Henrique Vieira fazendo a colocação dele aqui, falando da sua indignação dessa PEC da blindagem. Então, está aqui o Dedo Lourenço mandou aqui um comentário, então, sobre o favor, não sei se você já conhecia, mas ela é complicado. Ela prendia traficante e fazia aquele bagunça na televisão, pois é. Ele está falando aqui, eu acredito que é do FAUR. Fazia aquele carnaval, né, Deda? Fazia aquela bagunça, ia para as ruas e fazia aquele bafafá, o povo votou tudo nele. Agora chega lá um cara desqualificado. O cara não tem, eu não vi um discurso que a gente possa aproveitar do FAUR. Me desculpa, não dá. Eu não sei se ele fez um bom trabalho na política, não fez, aliás, na polícia. Eu acompanhava, às vezes, né, aí nos programas policiais, ele falando, e batendo, e prometendo de matar, porque tem que matar, porque tem que matar. Só que lá no Congresso, o FAUR é um cara de baixo clero. Fala palavrão na frente das mulheres, as parlamentares, suas amigas. Ele não respeita as pessoas. Então, o cara é um cara desqualificado. Eu não vejo assim. É um cara que poderia a gente votar, porque a gente tem que valorizar o voto da gente. A gente tem que levantar de manhã cedo, dia das eleições, vou votar. Vou votar naquele cara que parece comigo. Pensa mais ou menos que nem eu. Agora, o cara que pensa que nem o FAUR, ele nem pode ser uma autoridade falando que vai matar, que vai bater, que vai surrar, que vai espancar as pessoas. Onde é que está essa lei? Entende? É um servidor público. Ele é um cara que tem que cumprir com as leis e fazer o que o trabalho, o concurso que ele prestou é para aquele trabalho. Então ele não pode mudar a lei. Agora começou a bagunça aí, né?
Tem um troço aí que de vez em quando eles ligam lá embaixo, uma ronqueira danada aqui. O Lindenberg Farias é o líder do governo. E ele vai falar aqui também sobre a PEC, vai falar sobre a anistia. Ele vai participar do nosso programa. Vamos acompanhar. É bom pôr isso aqui para a gente acompanhar o trabalho dos parlamentares nossos, deputados federais, senadores. Então, por isso que eu faço o programa e vou colocando isso lá, para que você em casa tire as suas conclusões pela fala de cada parlamentar. O Lindenberg Farias fala aqui no nosso programa que é o líder do governo lá na Câmara dos Deputados. Põe, por favor. Gente, vitória das ruas. Olha, a PEC da bandidagem foi rejeitada por unanimidade, 27-0. Você acha que sem mobilização popular isso teria acontecido? Esse é o caminho. Agora é enterrar a anistia, essa revisão de penas para Bolsonaro e colocar a pauta do povo, isenção de imposto de renda, fim da escala 6x1, PEC da segurança. Vamos com tudo, pessoal. Agora é a força do povo. E junto com o presidente Lula, que a gente vai receber aqui no Brasil de volta depois, com muito orgulho, pelo que ele fez. Um estadista que se levanta, defendendo a democracia e defendendo a soberania do nosso país. Ó, vitória muito grande, viu? Hoje dá para comemorar. Unanimidade. Tá aí, o Lindenberg Farias falando que agora o povo tem que ir para as redes sociais, tem a vez do povo falar contra essa anistia, que eles estão querendo perdoar os bandidos do dia 8 de janeiro de 2023. O Antenor Elísio, muito bom dia. Muito obrigado, Antenor. O dedo era do Faiur mesmo que ele estava falando. E realmente ele fazia esse carnaval, quando ele prendia um traficante, prendia um bandido, ele fazia aquele carnaval nas berras, e isso aí projetou ele para que o povo votasse nele, achando que ele ia fazer isso lá na Câmara dos Deputados. Lá ele é um de baixo clero. Lá ele nem abre a boca, quando vai falar nas lives, fala um palavrão, porque ele não sabe o que fala. É um cara desqualificado, esse Faur. E tem tantos outros lá também assim. Esse Marratra do Rio Grande do Sul, Marcelo Marratra, é um cara inteligentíssimo. É um cara, sim, que ele deve ter curso superior. Só que ele é fanático, ele é radical da esquerda. Se o cara não pensar que nem ele, não presta. Então fica muito difícil. Na esquerda, não quero aqui puxar brasa para nossos assados, mas os parlamentares da esquerda são mais preparados, são mais refinados, são mais entendidos, sabem mais do que estão fazendo. São deputados realmente muito bons. Por exemplo, eu vou pôr agora a Tabata. Tabata Amaral é uma moça que saiu lá da favela, jovem, mas inteligentíssima. E ela também está revoltada com o Eduardo Bolsonaro. Ele já devia ter perdido o mandato. Ela discorda com isso. E, aliás, o povo brasileiro entende como é que um cara vai fazer isso? O cara sai do Brasil, vai ficar lá nos Estados Unidos recebendo o dinheiro nosso para conspirar contra os brasileiros. Vamos ouvir o que a Tabata Amaral fala aqui no nosso programa. Coloca aí, por favor. Ele deveria ter perdido seu mandato por muitas razões. A principal delas, por ser um traidor da pátria. Uma outra secundária, por ter faltado por tanto tempo que, de acordo com o nosso regimento interno, não poderia mais continuar. E a manobra que fizeram agora foi colocar Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, ou seja, ele está recebendo salário pago pelo povo brasileiro num cargo fictício, porque você não pode ser líder sem estar em Brasília trabalhando, para estar em outro país articulando contra os brasileiros, conspirando contra os brasileiros. Eu tenho nojo de traidor da pátria como ele. E todos nós deveríamos ter. E para mim esse é um exemplo do quanto que a polarização extremada, ela emburrece, ela cega, porque ela faz com que quem sempre teve um discurso de ética vote a favor de uma PEC da blindagem. Ela faz com que quem sempre teve um discurso de soberania, de defender o Brasil e os brasileiros, olhe para toda essa loucura que está acontecendo e dê um prêmio para um traidor da pátria como Eduardo Bolsonaro. Enquanto a gente estiver no Congresso, enquanto a gente estiver na rua, é para denunciar. E é para entender que, para essas pessoas, uma das maiores lições é no ano que vem. Eduardo Bolsonaro vai estar na urna de novo, as pessoas vão votar nele para ele trabalhar contra a gente? Tá aí, Tabata Amaral, como eu falei,
uma parlamentar exemplar. Essa mulher é muito inteligente, competente, saiu da favela. Ela é uma pessoa esclarecida, sabe o que fala, está revoltada. Como é que a Câmara deixa o cara recebendo dinheiro lá em outro país sem participar, desrespeitando o regimento interno da Câmara e desrespeitando a Constituição? Ainda bem que o Mota indeferiu contra o Eduardo Bolsonaro, seu líder da minoria. Não aceitou, porque dentro aí se ele fosse o líder, ele pode se ausentar, ele não tem assim uma quantidade de faltas, entendeu? A jogada foi essa. E acho que foi a Doni, uma parlamentar de Santa Catarina, que era líder da minoria, ela desistiu para apoiar o Bolsonaro. Eu vou te contar uma coisa, é brincadeira, tem gente que não dá para você aceitar, é inaceitável o que eles fazem, né? E a Tabata falou muito certo, ele já passou da hora de ter perdido o mandato. A Câmara de Deputados, eles vão ter que dar um retorno para o Brasil, porque eu não sei como é que eles vão fazer o ano que vem, o ano de eleição, eles vão levar na cara isso. A população está aguardando, está segurando, mas na hora certa vai ter o troco. E os adversários também vão jogar no ventilador. Tudo que você está fazendo agora. Não é fácil enfrentar uma eleição. Aí, apesar que o povo também, aquilo que eu falei, vota em qualquer um e tem os seus bandidos de estimação, essa é a grande verdade. O que é? Que é a última aqui? Falando sobre o Tarcísio, né? Pois é. O Tarcísio botou aquele boné do Trump, aceitando o tarifaço, comemorando o que o Trump fez para o Brasil, e agora está numa situação, quer ser candidato a presidente. Qual é o projeto dele? Perdoar o Bolsonaro. Meu Deus do céu, que pobreza, hein? Isto é um governador da maior economia da América Latina, assim, por estado. São Paulo é maior que muitos países. Ele é maior que o Paraguai, ele é maior que a Argentina, é maior que a Bolívia. Para você ter uma ideia, o cara ser governador de um estado que nem de São Paulo, e com a cabeça desse tipo. Vez defender os empresários de São Paulo, o pessoal do agronegócio, não. Colocou um boné do Trump e comemorou o tarifaço que o Trump determinou aqui para os produtos brasileiros. Agora eu quero ver a situação dele. Vamos acompanhar essa matéria para nós ver aí. Vamos lá. A gente acabou indo por um caminho muito ruim, um caminho que acabou agredindo um parceiro histórico do Brasil, um grande investidor estrangeiro direto, e a gente precisa cobrar do governo federal que tem... Governadores têm que começar a defender os interesses dos seus estados. Passar a mão no telefone, ligar para a oposição, pedir para parar de atrapalhar o país. É o único país do mundo que tem uma força política interna em Washington trabalhando contra o interesse nacional. Tem algum indiano fazendo isso? Tem algum chinês fazendo isso? Tem algum russo fazendo isso? Tem algum europeu fazendo isso? Não. Então, nós precisamos botar o dedo nessa ferida de uma vez por todas. O governo vai fazer a parte dele, isso posso te garantir. Mas é preciso ação coordenada das forças nacionais. Estou falando do empresariado, estou falando dos governadores, estou falando de todos, para inibir um crime de lesa pátria que está sendo cometido diariamente nos jornais. Isso aqui não é fake news, é a pessoa que está dizendo o que está fazendo, contrariando os interesses nacionais. Está aí o Haddad, ministro da Economia, falando que tem que ajudar a defender o governador de São Paulo, ele tem que defender o povo dele. Ele tem que dizer, não, para aí, Trump, vamos resolver. Tem que pressionar os compradores lá no outro país. Não, ele estava feliz com o tarifaço, trabalhando contra o Brasil. O Haddad falou certo, não é só o governo. Tem que os governadores, não só o presidente, mas os governadores também têm que defender o Brasil. Tem que ir para essa luta, porque senão... O que acontece? O Lula vai acabar se encontrando com o Trump semana que vem, resolve o problema, aí vão querer ter mérito. Os méritos de quem daí?
É do Lula. Que o Lula deu um orgulho imenso para todos os brasileiros com a participação do discurso dele na ONU. Foi realmente uma coisa emocionante. E o Trump se encontrou com ele e disse que rolou uma química entre os dois e já marcou um encontro para eles resolver o problema do Brasil com os Estados Unidos. Você viu? O Lula tem uma carisma, tem um respeito, é impossível não gostar do jeito dele. E o Trump falou, gostei dele, já marquei para conversar o mês que vem, a semana que vem. E eu não converso com quem eu não gosto, o Trump falou. Eu gostei muito do Lula, rolou uma química entre nós dois. Que bom. O João Pedro Souto está com a gente aí. E então o ano que vem, gente, o Antenor Elísio, muito obrigado, bom dia. O ano que vem tem eleição, preste atenção em quem vão votar. Vão votar num cara que vai lá trabalhar para nós. Não importa se é de direita ou de esquerda ou de centro, mas um cara com qualificação, um cara preparado, como diz o Dedo Faur, prendia um traficante, prendia um bandido, fazia aquele banzé nas estradas, mostrava na televisão, o povo, um monte de gente votou no cara. E aí o que resolveu? Nada. O que ele faz lá? Nada. E o presidente Lula, ele é um cara respeitado mundialmente. Aonde ele vai, você viu nas ruas lá em Nova York os brasileiros e todo mundo assediando o Lula lá, abraçando. Oh, presidente, oh, meu presidente. Coisa bonita ver isso, né? Você não vê isso em outros países, dificilmente acha um cara popular que nem o Lula é respeitado no mundo inteiro. Hoje está de aniversário a Rosemary Maibuk. Ela é secretária da Ação Social aqui de Roncador. Parabéns a Rose, muitos e muitos anos de vida pela passagem do seu aniversário. Gabriel Aparecido Grivinsky, parabéns, felicidades pela passagem do seu aniversário. Cleusa Machado, hoje a Cleusa está morando lá em Maringá, né? Mas era roncadorense aqui. Parabéns e felicidades, passagem do seu aniversário, com muitos e muitos anos de vida, que você seja feliz. Silvana Machado, parabéns, felicidades pela passagem do seu aniversário. Também vamos parabenizar hoje Edneia Borges, parabéns pela passagem do seu aniversário, que Deus te proteja sempre. Estela Maria Rica, parabéns e felicidades pela passagem do aniversário. Lenice Santos recebe os nossos parabéns e votos de muitas felicidades pela passagem do aniversário. Mailo Ricardo, parabéns e felicidades, aproveite bem seu dia. A Milena Semiguem, completando mais um ano de vida, que Deus abençoe essa data e aproveite bem seu dia. Parabéns para Carol Caetano, pela passagem do seu aniversário. Letícia Bai, completa mais um ano de vida, recebe os parabéns aqui do nosso programa. Felicidades, que Deus te proteja e seja feliz por toda a sua vida. Lé Santos, parabéns e felicidades pela passagem do seu aniversário. Também estamos homenageando Tailane Araújo pela passagem do seu aniversário, com parabéns e votos de muitas felicidades, que Deus proteja sempre. Com os aniversariantes do dia, nós vamos encerrando a nossa participação de hoje, agradecendo a Deus e a você e os colegas de trabalho que me ajudaram aqui. Um grande abraço, fique com Deus, até amanhã, sexta-feira. Tchau, gente.